Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:05 agora. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, nesta segunda-feira, início de semana. Vamos com muito empenho, com muita dedicação, saúde e alegria para todos. Paulo Vitor Sapienza, subprefeito do Butantã, aqui com a gente. Tudo bem, subprefeito Sapienza? Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, Mauro. Boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês. Um abraço ao Fausto. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado pela presença. O delegado de polícia Gustavo Mesquita Galvão Bueno, também conosco. Ele é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária. Doutor Gustavo, boa tarde. Tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estamos à disposição. Também com a gente o coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros de São Paulo, proprietário da SP Fire Consults, coronel Antônio Ferraz dos Santos. Tudo bem, coronel Ferraz? Boa tarde. Boa tarde, Mauro, Zenilda, Fausto. Meus agradecimentos pelo convite. Estou sempre à disposição. Fechando aqui o nosso time, Ciro Marino, presidente executivo da ABQUIM, é a Associação Brasileira da Indústria Química. Boa tarde, Ciro. Tudo bem por aí? Ciro Marino, tudo bem? Está na nossa conexão. Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui. Estamos ansiosos para conversar um pouquinho com nossos ouvintes. Vamos lá, obrigado pela presença. Vamos ao nosso primeiro assunto agora, 12:07. A cidade de São Paulo começa a aplicar hoje a vacina da Pfizer contra o coronavírus em crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades, deficiência permanente ou indígenas e quilombolas. Para ser vacinada, a criança precisa estar acompanhada de um responsável e levar algum documento de identificação. Porém, de acordo com a previsão da Secretaria da Saúde, a vacinação em crianças sem comorbidades está prevista para começar somente na segunda semana de fevereiro, após o reinício das aulas, quando serão convocadas inicialmente as crianças de 9, 10 e 11 anos de idade. Muito bem, o pontapé inicial foi dado. Quero colocar aqui para também incrementar a nossa conversa. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, 79% dos brasileiros apoiam vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid. Sua observação sobre esse tema, subprefeito Sapienza. Olha, eu fico muito feliz. Quer dizer, a ciência vencendo a hipocrisia. Eu fico muito feliz como cidadão brasileiro sobre esse fato. Está mais do que comprovado que a maioria das pessoas que estão agora internadas são aquelas que não tomaram vacina. Então, a vacina é uma coisa importantíssima para vencer esse vírus que nos atormenta por muito tempo, já faz quase 2 anos. E eu estou muito feliz, é uma esperança brutal, é uma esperança do fim dessa pandemia e que a gente possa viver com uma liberdade plena como era antigamente. Estou muito contente como cidadão. Observação sobre esse tema, delegado Gustavo. Uma iniciativa extremamente importante, nos causa esperança sempre, qualquer notícia positiva em relação ao combate à pandemia. A vacina, de fato, não há qualquer dúvida, já foi comprovada a sua eficácia, seus efeitos positivos, né? E, nesse sentido, na medida em que a vacinação, a imunização da população avança, nós temos acompanhado a queda dos índices, especialmente de morte, né? As pessoas estão se contaminando. Eu mesmo acabei de sair agora de um período de quarentena, em que peguei pela segunda vez Covid, mas foi já muito mais brando, acredito eu, que além da variante ser mais branda, acredito que a vacina teve também um papel importante. Agora, queria fazer uma ressalva, né? Eu
acredito que a decisão sobre a vacinação, sobre cada um se vacinar ou não, deve competir ao próprio indivíduo, né? Especialmente quando se trata de crianças, né? Nesse caso, defendo sim que a decisão sobre vacinar ou não os seus filhos deve caber aos seus próprios pais, aos seus genitores. Eu sou contra qualquer tipo de imposição, seja em relação à vacina, em relação a outros assuntos, porque sou defensor e sempre serei defensor das liberdades individuais. Coronel Ferraz, sua observação sobre este assunto, importante, parece chavão, né? Mas é importante destacar, né, a partir desse dado aqui da pesquisa Datafolha, que foi hoje divulgada, 79% dos brasileiros apoiam essa vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid. E aquela nossa tradição, né, de sempre a gente ter ótimos resultados com campanhas de vacinação. Você muito bem lembrou, Mauro, o Brasil tem uma história fascinante e prodigiosa quando se fala em vacinação. Nós somos pioneiros, rompemos paradigmas, né? E essa discussão, ela é um processo natural da própria liberdade de expressão de cada um. Mas o Brasil evoluiu bastante, estamos vivendo novos tempos. No passado recente, uma pesquisa com vacina demorava-se tanto tempo, né? Mas tinha que se convencer a população dos fatos, da realidade e do aproveitamento, da eficiência e eficácia de todas essas ações. Então, eu fico muito feliz, comungo também da mesma palavra do delegado, a liberdade de cada um, mas a vacinação já provou, né? Os exemplos da polio, eu mesmo que sou rotariano, nós rompemos isso, né? Aqui na América Latina, rompemos com a polio graças à vacinação e um trabalho bastante intenso. Então, aí nós estamos com essa vacina para um público infantil e com a dose específica, né? E vai dar tudo certo, graças a Deus, e vamos passar por essa fase tão crítica. Vai dar tudo certo, certamente. Ciro Marino, seu olhar sobre esse tema? O meu olhar sobre esse tema, bom, primeiro, eu não sou médico para fazer nenhuma prescrição e nenhuma orientação aqui no ar, não é? Mas a minha impressão como cidadão é simples, né? Nós temos órgãos como a Anvisa, nós temos a OMS, nós temos uma série de entidades, Instituto Nacional de Infectologia, tudo determinando, orientando para que a vacina seja difundida ao maior número de pessoas e, logicamente, seria em determinado momento chegar também na fase infantil, né? Até porque as crianças, por às vezes apresentarem-se assintomáticas, conforme eu tenho lido, elas são vetores para trazer para dentro de casa o Covid, né? Então, eu acho que o que está acontecendo agora nesse presente momento é o que deveria ser mesmo. Mas, infelizmente, no Brasil tudo é politizado e acaba se criando uma celeuma com pessoas que não têm a mínima base para opinar sobre o assunto e com eco, infelizmente, na população em geral. 12h13, agora você está no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela rádio Trianon AM 740 São Paulo, rádio Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Nós vamos agora para o próximo assunto, o Plano Preventivo das Chuvas de Verão 2021-2022, implementado pela Prefeitura de São Paulo, iniciou sua fase operacional no mês de novembro, comecinho de novembro, tem obtido considerável sucesso, levando em conta o volume de chuva que atingiu a cidade nas primeiras semanas agora de janeiro. A região do Butantã, zona oeste aqui da capital, é uma das mais vulneráveis aos problemas de alagamento, queda de árvores também, é muito arborizada aquela região, e também cortada por diversos córregos e rios. Além disso, a mobilidade do bairro é fundamental para a região, pois liga importantes rodovias à Marginal Pinheiros. Subprefeito Paulo Vitor Sapienza, estou até de olho aqui na previsão do tempo, aqui ao longo dessa semana aqui. Hoje e amanhã está em questão aqui de chuva fraca, a previsão de chuva fraca, mas já tem aqui uma situação um pouco mais complicada para quarta, meio da semana, quinta-feira, chuvas fortes, granizo, inclusive aí nesta região do Butantã. Quais são as preocupações nesse momento, subprefeito? Nobre, as preocupações são imensas. Nós temos muitas pessoas em áreas de risco, outras que moram dentro do porto.
Veja a preocupação minha em relação a isso. Nós estamos preparando a prefeitura já desde julho, limpando bueiros, limpando córregos, limpando galerias. Para você ter uma ideia, a gente acha em galeria, queria até dar um recado agora para a população, sofá, geladeira, tem geladeira, né? Televisão. Então, a prefeitura está trabalhando muito na limpeza de córregos, limpeza de bueiros, limpeza de galerias. Agora, a população ela precisa se conscientizar um pouco, ajudar a prefeitura, ajudar ela. Não joguem lixo na rua. Não joguem entulho na rua. Se vem um caminhão, aqui tem muitas áreas de ponto viciado, os caminhões, para você ter uma ideia, que deveriam descartar os entulhos em lugar próprio, descartam nas ruas, nas esquinas. Então, se a população ficar perto de um fato desse, tire foto do caminhão, da placa, passe para mim no meu telefone, no WhatsApp, para a gente prender esse mau cidadão. Hoje, eu posso garantir para você que 30% da falta de escoamento da água pluvial é lixo nos bueiros e nas galerias. Olha que coisa absurda. Né? A gente limpa os córregos, no dia seguinte ele está sujo, com lixos, entulhos e outras coisas mais. É um dos maiores problemas que nós temos. Agora, o que a Prefeitura do Butantã está passando numa rua por essas chuvas seríssimas agora? Porque está tudo limpo. Bueiro, galeria, córregos. A gente faz uma manutenção diária, né? Mas eu gostaria muito que a população participasse com atitude de grande cidadão. Nós vamos começar agora, hoje nós lançamos o Butantã Solidário. As mulheres aqui do Butantã, depois eu vou dar o telefone, se uniram para angariar cestas básicas, roupas, para essas pessoas que se encontram em situação de miserabilidade, principalmente por causa da chuva. É isso aí. Como ajudar, subprefeito Paulo Vitor, a população em relação ao descarte desses materiais? O senhor destacou sofá, geladeira, enfim, coisas que as pessoas não usam mais e que deveriam ir para reciclagem. Às vezes até são materiais que foram perdidos em inundações, enchentes anteriores. Como ajudar nesse sentido? O poder público, qual é o papel que pode ser feito? Sendo que muitos desses materiais poderiam ter a logística reversa prevista pelas empresas, pelos fabricantes desses materiais, o que também não ocorre. É isso mesmo. Você falou uma coisa tão importante, a política de regresso. Até agora, ninguém aplica essa política. Você falou tudo, mano. A gente podia entrar fundo nesse tema. Ninguém aplica a política de regresso. Você já pensou se todos aplicassem? Que maravilha. Você não sabe o que a gente tira de pneu. Outro dia nós tiramos uma borracharia, entre aspas, de uma galeria. E as indústrias de pneu têm obrigação de aplicar a indústria de regresso. Pilhas, plásticos e outras coisas mais. Aqui, nós estamos plenamente multando essas pessoas que estão jogando esses entulhos nas esquinas. E estamos fazendo praças nas esquinas, e depois eu mando para você, onde é ponto viciado. Está adiantando um pouco. Mas se a população não se mobilizar, se a população não ir para cima, não denunciar, não pegar a placa desses caminhões que andam de madrugada jogando esses entulhos por tudo que é canto, nós não vamos resolver. Sem a participação da comunidade, não vamos resolver. Então, vi um cara fazendo isso, tire foto e manda para o meu telefone particular, que eu vou deixar no ar. 940 89 44 26. Esse é o meu telefone particular. E não só para caso de lixo. O que precisar, tiver algum problema, passem para mim, porque você me ajuda a administrar a região. Agora, você mexeu num tema importantíssimo,
que é a política de regresso. Olha, é a primeira vez que eu vejo um comunicador falar disso. É interessante. Parece que jogaram fora essa política. Acabou a política. Não é? E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Porque a cobrança tem que vir de onde, subprefeito? Em relação aos fabricantes, e este trabalho é necessário e obrigatório, né, de trazer de volta aqueles materiais que foram usados dentro dessa política reversa. Porque muitos fabricantes, eu vou te ser sincero aqui, é um 71. Pegam documentos, inventam documentos e falam que estão fazendo a política de regresso. Você vê que você não vê em nenhuma farmácia lá um lugar escrito assim, joga aqui suas pilhas, política de regresso. Ou você não viu em lugar nenhum, né, numa borracharia nenhuma, um container ali para jogar os pneus velhos para a política de regresso. Quer dizer, ninguém está aplicando, posso te garantir, não está aplicando a política de regresso. Nós precisávamos cobrar as indústrias fortemente sobre isso. Coronel Ferraz, o olhar próximo disso tudo, claro, acaba sendo do próprio Corpo de Bombeiros, é quem vai ali para a linha de frente para fazer o salvamento das pessoas que ficam ilhadas, que perdem as suas casas, que perdem os seus pertences. Como é que o senhor observa essa situação toda? Olha, Mauro, primeiramente, quero pedir perdão pela falta de educação e não cumprimentar os companheiros de pauta, né? O subprefeito Vitor Sapienza, o delegado Gustavo Mesquita e o Ciro, né? Meus cumprimentos a todos vocês. Realmente, o período de chuvas, que vai de outubro a março, é um trabalho muito grande, ainda mais aí para o subprefeito aqui na região urbana, que tem aí o Rio Pinheiros na sua área de atuação. Olha, o que deve ser colocado é um saneamento mais eficiente dentro de um processo de educação que deve existir. A fiscalização ela pode resolver muito. A manutenção dos pontos que já são conhecidos, né? E isso é cíclico, essa situação é cíclica, sempre acontece. E aí a gente faz uma pergunta, eu me coloco aqui no lugar do cidadão, cadê a monitoração das câmeras, né? Esse descarte dos lugares viciados que já são conhecidos, por que não faz um trabalho eficiente? A Câmara monitorou, vai lá, a Guarda Municipal, a polícia, ou quem quer que seja, vai lá, apreende, multa, esse tipo de coisa. Né? Então, é um ciclo vicioso e a população tem que existir um processo de educação na escola. No saneamento básico, não há um saneamento básico eficiente no Brasil, nos estados e nos municípios. Nós sabemos disso. Isso não dá voto. Isso é um dinheiro gasto que não tem um retorno naquele imediatismo que o político precisa, né? Então, nós vivemos situações que são enxugar gelo, a população que sofre, e a população mais pobre. Nós vivemos num Brasil aí com 210 milhões de pessoas, fala-se 150 milhões de pobres e miseráveis, fala-se 40 milhões de pessoas em estado de miséria. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, toda essa população pobre é que sofre, que não tem saneamento, que não tem nada e perde. Esse momento chuvoso que nós estamos vivendo no Brasil, no sul da Bahia, quem é que está sofrendo lá? É o pobre. Em Minas, em vários locais. Pois é, Coronel Ferraz, este é um problema eminentemente urbano, a questão do lixo, a questão do descarte. Já que o senhor entrou nesse tema, a chuva lá na Bahia, né? A chuva segue causando mortes e estragos Brasil afora. A gente viu aí nos primeiros dias do ano, justamente o problema maior na Bahia, depois a chuva atingiu Minas, onde o número de mortos chegou a 25, milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas, os desabrigados, os desalojados. E, além das inundações, as tragédias isoladas, como a queda do paredão sobre aqueles barcos em Capitólio, em Minas, né? Afogamentos em praias e rios e as repentinas cabeças d'água em algumas cachoeiras. Os problemas se repetem a cada ano, mas parecem estar cada vez mais intensos. Isso é evidente, está cada vez mais intenso.
Mas aí já é um outro viés do problema. A gente está falando da situação urbana, a gente agora vai para o ecoturismo, que aconteceu em Capitólio, o que está acontecendo em muitas localidades onde as pessoas vão passar férias, vão passar o seu momento de lazer e acabam enfrentando o que está ocorrendo aí, né? Em especial nessa questão das cabeças d'água. O que são as cabeças d'água? São aquelas tempestades torrenciais no início, na cabeceira dos rios, é isso? Olha, Mauro, o ecoturismo cresceu muito nos últimos 10 anos, mas ele ainda demanda regulamentação, fiscalização, identificação dos pontos críticos. Aí nós temos aí uma responsabilidade quádrupla dos agentes que praticam o ecoturismo. Aliás, entra o quinto, que é o próprio usuário, né? Tem a empresa privada, que é o agente que realiza, tem o município onde está o local, o estado que tem responsabilidade e uma legislação federal. Tem tantos agentes envolvidos. A gente estava conversando, um acidente como o Capitólio não é o único fato que provocou aquele acidente. Claro que as chuvas torrenciais, dentro de um ambiente crítico, em virtude de um solo, de um cânion, que precisa existir uma monitoração, só que existe um trabalho de venda de da iniciativa privada, devidamente autorizada para agir lá, sem uma delimitação de espaço. Nós estamos falando, por exemplo, sobre os barcos. Uma pessoa que entra no barco, ela deve estar com colete. Isso é uma regra de marinha, simples assim. E, via de regra, não pode existir bebida no local. Então, ali são um conjunto de fatores que provocaram lá. Capitólio, apenas um exemplo. Dias atrás, o que aconteceu? Uma empresa levou 30 e tantas pessoas para uma caverna, para um curso de capacitação de bombeiros. Lembra disso? Recentemente, um coach levou 32 pessoas, sem nenhum tipo de instrução e capacitação, para um pico, para demonstrar uma valorização, romper paradigmas de valorização da própria pessoa. Então, são atos de responsabilidade. Ou seja, precisa existir análise de risco dos locais, para a devida autorização desses locais, precisa existir fiscalização efetiva, capacitação dos profissionais que vão agir e das pessoas com senso crítico de observação dos riscos. Isso só vem através da educação. Você falou aí sobre cabeça d'água em cachoeiras. As pessoas se aventuram, o turismo de aventura ele se proliferou de uma forma muito grande. As pessoas se aventuram em cachoeiras sem conhecer os riscos da cachoeira. Então, a cachoeira, ainda mais em épocas chuvosas, onde chove a uma determinada distância, essa água se desloca para essa cachoeira e ela chega repentinamente, levando as pessoas que estão naquele local sem possibilidade de se salvar, ou seja, de se proteger, porque é de uma forma bastante abrupta. Então, essa noção do risco, ela precisa existir. Então, nós precisamos muito evoluir nesse sentido, porque fazer turismo não é só viabilizar o local e alguém vai exercitar aquilo. Né? Precisa de profissionais capazes, usar pessoas da região devidamente capacitadas e não de aventureiros. Doutor Gustavo, temos muito a caminhar nesse sentido e o senhor como policial também dentro desta situação, né, o trabalho de investigação de todas essas tragédias, por onde começamos esse aprendizado todo que a gente tem que ter? Eu acredito que a palavra-chave nesse contexto todo é a prevenção, né? E aqui eu observo com muita satisfação as palavras do nosso subprefeito Sapiência, que eu também cumprimentando também, retribuindo os cumprimentos do Coronel Ferraz, Ciro Marino, nossos companheiros aqui de pauta, mas eu vejo com muita satisfação essa preocupação do poder público no sentido da prevenção, né? Porque são recorrentes as situações, passa ano, e nós observamos, nós já sabemos que aqui na cidade de São Paulo, especialmente, diante das chuvas de verão, nós teremos problemas, nós teremos enchentes. Mas, comumente, o que se observa também é que as medidas são tomadas depois que a tragédia acontece. Então, eu observo com muita satisfação, quero parabenizar
prefeito Sapienza, a subprefeito Sapienza lá do Butantã, onde fica localizada a nossa academia de polícia, a nossa gloriosa Cadepol, né? Em relação a essa preocupação sobre a prevenção e a conscientização, né, da população, a fiscalização também acerca de condutas inapropriadas, onde, eventualmente, diante de uma conduta inapropriada que pode até representar um crime, a polícia judiciária, a polícia civil pode vir a atuar também. Nesse sentido, estamos sempre à disposição. E lembrando que o cuidado com a cidade, uma cidade bem estruturada, onde passa para a população a sensação de que o poder público está presente, onde o cidadão, o munícipe, tem essa sensação, essa percepção de presença e preocupação do poder público, isso é algo também que está intimamente, diretamente relacionado à prevenção do crime. O prefeito Rudolph Giuliani, em Nova York, é precursor de uma experiência muito simbólica na área da criminologia, que foi a implementação da política das broken windows, né, das janelas quebradas, a teoria das janelas quebradas, onde ele adotou a política da tolerância zero. O Estado tinha que estar presente em qualquer situação, não poderia haver um sequer sinal de abandono. Então, daí o nome das janelas quebradas. Ele dizia, onde havia uma janela quebrada, o Estado devia ir lá consertar, a prefeitura tinha que consertar para demonstrar para a população que o poder público está presente. Porque, senão, hoje é uma janela quebrada, amanhã o cidadão invade, no terceiro dia ele bota fogo no local. Isso é uma experiência de criminologia que demonstra o próprio comportamento humano. Então, é interessante a gente notar como todas as áreas da gestão pública elas acabam, de certa maneira, se relacionando, né? E, nesse momento, o foco na prevenção e louvar essa preocupação com a prevenção, a fiscalização e a conscientização da população. Finalizar esse tópico, já que o doutor Gustavo falou da teoria das janelas quebradas, subprefeito Sapienza, isso tudo tem a ver com a zeladoria, né? A praça bem cuidada, com tudo arrumadinho, bem limpa, a iluminação pública funcionando, tudo isso dando aquela sensação de segurança, fica diferente para o munícipe, não é verdade? O trabalho de zeladoria é fundamental. Você tem toda a razão. Eu tenho um princípio que ninguém tira dele. É plantando respeito que a gente colhe cidadania. Para colher a cidadania, a prefeitura tem que plantar respeito. Tem que mostrar para o cidadão a importância do cidadão no contexto social e tem que mostrar para ele também que ele é o meu patrão. Quem paga o meu salário, o salário de todos, é o cidadão com o seu dinheiro nos impostos. Então, ele é dono da cidade também. Cada vez que se joga entulho na rua, gasta-se um dinheirão para tirar a sujeira, que poderia estar investido em saúde, creche, outras coisas mais. A hora que você conscientiza tudo isso, a importância do cidadão no contexto social e a parceria, prefeitura e cidadania, a coisa caminha muito positiva. Eu sei que os resultados aqui são plenos. E nós vamos lançar agora, vou comunicar a vocês quando inaugurar, a Faculdade de Cidadania. Nós vamos dar cursos de cidadania para as lideranças em todos os cantos e depois montar núcleos com essas lideranças de cidadania. Precisa cidadania. Nas escolas tem que ter cidadania. Em todos os cantos. Nós tínhamos isso há tempo atrás nas aulas de OSPD e outras coisas mais. Isso terminou. Então, as pessoas estão perdidas no seu papel como cidadão na sociedade. Certo? E eu acho que não tem outro caminho. Eu acho que um grande país é aquele que tem grandes cidadãos, como a Europa, como é todo mundo. Faltando 26 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente vai para um rápido intervalo, a mensagem do nosso apoiador e, na sequência, os nossos assuntos por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso.
A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 25 minutos para 1 da tarde agora, voltamos com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e você participando ainda pelo WhatsApp 973350038 é o número. Doutor Gustavo, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo parabenizou os 378 candidatos nomeados na semana passada para a Polícia Civil Paulista. São remanescentes do concurso de 2017. Mas a entidade alerta para o alarmante déficit na instituição, que acumula cerca de 15 mil cargos vagos. A nomeação contempla 6 carreiras, essa que aconteceu agora: delegado, agente policial, agente de telecomunicações policial, investigador, auxiliar de papiloscopista e papiloscopista policial. Antes da gente falar sobre esse déficit, porque são poucas vagas aqui preenchidas, né, 378, quais são os próximos passos desses nomeados? A Cadepol, né, Academia de Polícia, primeiramente, não? Perfeitamente. Então, esses 378 nomeados, agora, eles irão iniciar o curso de formação na nossa Academia de Polícia, a Cadepol, onde eles vão aprender as matérias teóricas, práticas, relacionadas à sua atividade. Esse curso dura em torno de 6 meses, de acordo com a carreira, e a partir daí, o policial, então, ele está formado e preparado para atuar na linha de frente da segurança pública, fazendo a polícia judiciária. Agora, sobre esses 15 mil cargos vagos, muito mais gente que saiu, gente que se aposentou do que gente que foi nomeada, a equação é essa? Então, pois bem, como você bem disse, a gente falar da questão do déficit da Polícia Civil aqui no estado de São Paulo, que hoje atingiu o seu limite, temos um déficit de 15 mil policiais, que corresponde a aproximadamente 1/3 do nosso efetivo previsto, isso levando em consideração o crescimento populacional em progressão geométrica da população ano a ano, né? Considerando que essa polícia vem diminuindo, encolhendo, é natural a gente concluir que, infelizmente, o serviço, a capacidade de prestarmos um serviço adequado, de eficiência que a população merece, ele fica comprometido, apesar de que a Polícia Civil segue prestando um serviço com muita eficiência. Nós conseguimos ainda entregar muito com o pouco que recebemos do Estado, mas nos frustra saber justamente que poderíamos fazer muito mais caso tivéssemos a devida valorização, devido planejamento por parte do governo do Estado de São Paulo. Então, essa medida é uma medida importante da nomeação desses 378 candidatos, estavam aprovados, é importante dizer, é uma medida tardia. Nós vínhamos já há algum tempo cobrando do governo do Estado de São Paulo a nomeação. Temos, na verdade, em torno de 600 candidatos aprovados, em torno de 150 ficaram ainda sem ser nomeados, não entendemos a razão disso, mas é uma medida que está muito longe de representar uma solução para esse problema da defasagem policial civil no Estado de São Paulo, né? Para nós efetivamente atacarmos esse problema, nós precisamos, primeiro, de valorização. Nós precisamos que o governo do Estado de São Paulo efetivamente passe a remunerar dignamente os seus policiais. E aí é necessário a gente relembrar aquilo que nós temos denunciado já há algum tempo, de que os policiais do Estado de São Paulo recebem o pior salário de todo o país. Fato inconteste. E essa situação foi, inclusive, agravada diante da inflação galopante que nós temos assistido nos últimos tempos, né? Diante do aumento sucessivo de impostos, de contribuições previdenciárias por parte do governo do Estado de São Paulo. O policial civil partiu de uma alíquota de 11% no início do seu governo, hoje paga 16%. Então, tudo isso tem feito com que o poder de compra
do policial civil do Estado de São Paulo tenha sido achatado e hoje atingiu o seu nível limite. Hoje nós podemos dizer que o policial civil do Estado de São Paulo recebe o pior salário e esse nível de desvalorização atingiu o seu limite. Isso acaba repercutindo também nesse déficit, porque hoje nós temos uma taxa diária de evasão de policiais que saem da carreira, que deixam a instituição em busca de postos mais atraentes, que é muito preocupante. Hoje não adianta mais o Estado se preocupar somente na seleção e na formação, e nesse aspecto é sim importante que essa seleção também seja mais frequente, seja mais rápida, seja mais planejada, periódica, algo que não ocorre ainda. Mas, de outro lado, é fundamental que nós remuneremos dignamente esses policiais para que nós consigamos manter esses policiais, preservar esses bons policiais que ingressam na instituição e para que eles aqui permaneçam. Delegado Gustavo, hoje são quantos policiais civis no estado de São Paulo na ativa? Hoje nós temos 27 mil dados atualizados do final então, do ano passado. Precisariam outros 15 mil além desses 27. Exatamente. O efetivo previsto é de 42 mil. Hoje nós temos em torno de 27.500 policiais na ativa. O baixo índice de sucesso nas investigações, em que medida tem a ver com essa defasagem policial civil? Olha, essa questão do suposto baixo índice de sucesso é uma questão tanto quanto controversa e muitas vezes permeada de falácias. Então é importante a gente esclarecer também. O índice de esclarecimento em alguns crimes, como homicídio, por exemplo, ele atinge quase um nível de 80%, 90%, que é um nível de excelência, considerando o número de crimes que nós temos aqui no estado de São Paulo, né? Então, essa questão de estatística, a gente sempre tem que relativizar também. Se nós pegarmos, por exemplo, a estatística de esclarecimento de uma polícia como na França, onde talvez nós cheguemos lá a 90%, a 100%, mas quantos crimes, qual é o universo de crimes investigáveis a ponto de isso representar um indicativo de sucesso dessa atuação policial. Certamente o número de crimes é muito menor. Se nós pegarmos esses crimes mais graves, eles vão atingir um número representativamente menor do que aqui no estado de São Paulo. Então, nós também temos que relativizar. Agora, o índice de esclarecimento da Polícia Civil em relação a crimes em geral é muito alto. Ele é muito alto e muito bom. Repito, a Polícia Civil do Estado de São Paulo segue fazendo um trabalho de muita eficiência, entregando muito com o pouco que recebemos. Agora, é claro que se tivéssemos mais condições, se tivéssemos um efetivo adequado, poderíamos entregar muito mais. Como você disse, a investigação, ela depende, sim, de agentes. Nós temos hoje os recursos tecnológicos, instrumentos que nos ajudam, mas nós não podemos esquecer, antes de mais nada, de valorizar e de focar naquele elemento insubstituível, especialmente quando nós falamos em investigação, que é o ser humano policial. E é nesse ponto que o governo do Estado de São Paulo tem falhado sistematicamente. O que nós temos assistido é um governo, o governo João Dória, que investe muito em marketing, em medidas que tragam visibilidade, que possibilitem a ele fazer uma propaganda político e eleitoreira, mas é um governo que tem desprezado sistematicamente o ser humano policial. E é nesse sentido que nós temos alertado, denunciado aquele maior interessado, aquele responsável, aquele que paga os nossos salários, como já foi dito aqui, e que são a razão de ser da nossa existência, que são os cidadãos paulistas. Então, o nosso trabalho é no sentido de esclarecer e denunciar a população no que essa política sistemática de desvalorização do policial paulista repercute na segurança do cidadão. Faltando 16 minutos para 13h, vamos seguir com mais um assunto aqui no programa Gente que Fala, e a história é a seguinte agora. A indústria química foi surpreendida no apagar das luzes do ano passado pela medida provisória número 1095, e essa MP suprime imediatamente o regime especial da indústria química, que reduz as alíquotas do PIS e COFINS sobre as matérias-primas do setor. Segundo a ABIQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química,
A medida afronta a decisão do Congresso Nacional, que votou pela extinção gradual do regime até 2025 e cria grande insegurança jurídica, além de pôr em risco 85 mil empregos e gerar uma perda de arrecadação de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Ciro Marino, para entender aqui primeiramente, existia aqui um regime que foi suprimido por essa medida provisória, mas ele tinha um processo gradual de extinção até 2025, porém aconteceu antes da hora. Esse é o primeiro ponto aqui para a gente esclarecer. Vamos lá, Mauro, eu vou tentar ser bastante sucinto, mas primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço para a gente poder conversar com a população, né? A indústria química, nós vimos aqui pelos temas tratados, desde a parte de policiamento, segurança, as questões de enchentes, as questões de educação, né, monitoramento, fiscalização, é um programa que tem uma abordagem bastante grande à população em geral, né? Enquanto que a indústria química, normalmente, ela não é percebida pela população. Então, eu achei espetacular esse espaço que você abriu aqui para a gente. Falando um pouquinho rapidamente sobre a indústria química ela está na raiz de praticamente todos os setores industriais do Brasil. Então, ela não chega diretamente ao consumidor, mas ela está ali obtendo, a partir dos recursos naturais, eu falo de óleo, gás, água, né? Energia de forma geral, inclusive alguns produtos com base em agroquímicos, que é a origem da química de renováveis, essa transformação em produtos de primeira geração, segunda geração, que depois chegam às indústrias de transformação. Aí vamos para plásticos, para o PET, não é? Vamos para a indústria automobilística, construção civil, têxtil, farmacêutico, tal. Ou seja, todos os segmentos industriais baseiam-se nos produtos que originalmente eram recursos naturais, transformados e acondicionados pela indústria química. Então, isso é para colocar em perspectiva a importância da conversa com o consumidor final. Bom, a indústria química, ela tinha um regime especial, que era uma pequena redução em PIS e COFINS, para acertar um pouco as assimetrias que nós temos com relação à tributação que se pratica no Brasil e que se pratica lá fora no mundo, né? Isso foi instituído lá em 2013, havia um programa já de redução gradual, de 2013 até 2019, e a partir de 2019 não havia mais uma cláusula de saída. Esse benefício de 3,65%, que não é um grande valor, mas é importante para a indústria, né? É o que ficou residual. Só que, no comecinho do ano passado, o presidente Bolsonaro, ele lançou uma medida provisória, que era a 1035, para extinguir o REIQ. Isso foi no primeiro semestre ainda. Aí, o que aconteceu naquele momento? Conversamos com o Ministério da Economia, abrimos um diálogo para conversar com o Ministério da Economia, com a Casa Civil, com o próprio gabinete da Presidência da República, levamos para o Parlamento, conversamos com a Câmara, conversamos também com o Senado, e nós conseguimos, então, uma espécie de um grande entendimento, né, dos impactos que isso significaria para a indústria, principalmente uma indústria que tem ciclos longos e contratos de 1, 2 anos, mais ou menos, ou seja, qualquer mudança sem mínimo de previsibilidade é extremamente danosa ao setor, né? E já vou falar para vocês quais são os impactos para o setor e para o consumidor final. Mas o fato é, esse grande entendimento entre executivo, legislativo e iniciativa privada, a gente conseguiu que fosse o quê? Acatada a decisão do presidente de acabar com o REIQ, mas não imediatamente, e sim numa forma gradual em 4 anos. Até 2025. Todo ano caía um pouquinho até 2025. Isso Sim. Foi uma lei promulgada em julho, no segundo semestre agora, foi aprovada na Câmara, aprovada no Senado, voltou para a Câmara e foi sancionada pelo presidente, né? A nossa grande surpresa, eu posso dizer até que é mais do que isso, é perplexidade, foi em dezembro o presidente reeditar a mesma medida provisória que havia editado no começo do ano, que havia sido a origem da nova lei, como se fosse algo novo. Ou seja, existem vários aspectos sobre isso. Primeira coisa para o consumidor final. Se esse valor for repassado para os custos, né, seguramente todos os insumos básicos, lembrando que a indústria química é essencial, inclusive, para o combate à pandemia, né? Toda a parte de álcool em gel, toda a parte de polipropileno, a gente fala polipropileno, as pessoas não sabem, mas polipropileno, por exemplo, a confecção das máscaras é polipropileno, os EPIs que as pessoas em linha de frente usam
é polipropileno, né? A própria seringa hoje de injeção da vacina é feita em polipropileno, não é mais vidro, né? Há muito tempo não se usa vidro, então se usa polipropileno. Então, se esse custo realmente for implementado, vamos ter que repassar todos esses custos para todas essas cadeias. Eu dei algumas como exemplo, mas vai para a indústria automobilística, vai para a construção civil, vai para todas elas, né? Então, esse é um primeiro momento. Qual é a chance, Ciro? Já que você demonstrou aí, houve toda uma conversa com o governo, Ministério da Economia, Casa Civil, com o Parlamento, Câmara, Senado, enfim. Qual é a chance, já que vocês têm toda essa interlocução, de reversão dessa medida provisória? Então, num primeiro momento, nós vamos, logicamente, o Congresso ainda está em recesso, vamos começar a conversar em fevereiro, né? Essa nova diretriz, ela seria vigente a partir de 1º de abril, enquanto que o Congresso tem até julho para avaliar isso, né? Então, o que acontece? No primeiro momento é voltar à pauta de discussão de uma tentativa de um acordo amistoso, até porque a gente não deve mudar uma lei, deixa a lei como ela está, por uma questão de segurança jurídica, inclusive para investidores e tudo, né? Essa sistemática de segurança jurídica não afeta só a química, afeta todos os demais setores onde você tem investimentos, principalmente estrangeiros, né? Mas vamos lá. A gente vai voltar para uma conversa amigável, vamos tentar resolver isso nos próximos meses, aqui antes de abril, né? No entanto, se a gente não conseguir, nós entendemos que cabe aqui uma ação judicial, né? Porque até não precisa ser algo elevado ao Supremo Tribunal Federal, pode ser algo tratado em primeira instância, porque o erro ou a ilegalidade que nós percebemos é tão básico que qualquer juiz pode emitir um mandado de segurança e suspender essa decisão definida pela AMP. Olha, perguntas da nossa audiência agora, e você está com a palavra, Ciro. A Juliana Rocha está no Instagram e pergunta qual pode ser o impacto dessa medida provisória, de 1095, na produção de produtos descartáveis usados no combate à pandemia, como agulhas e seringas. Você destacou agora, mas ela fala na produção, mas você destacou a questão do preço, né? Os preços podem... Na verdade, então, mas você tem os dois aspectos. Foi muito bem levantada a pergunta. Primeiro, se a indústria consegue repassar para a cadeia de consumo, ótimo, a indústria vai sobreviver e o país sofre com mais um degrauzinho, uma porcentazinho da inflação, né, agregado ao produto final. Se a indústria não consegue repassar, ela perde essa venda e, muito provavelmente, o produto não deixará de ser produzido, mas será produzido a partir de produtos importados. Então, a indústria nacional perde mais um pouquinho de participação, né? Lembrando que hoje já 50% de todos os produtos químicos no Brasil são atendidos por produtos importados, que é muito grande isso. Num país normal, seria 25%, 20% mais ou menos de participação de importados no setor químico. Né? No nosso é 50%, é exagerado isso por uma questão de falta de competitividade anterior. Mas vamos lá. Já haveria uma perda ainda de espaço da indústria nacional e aumento de preço. Perderia mais espaço, talvez sem aumento de preço, mas com custo de perda de arrecadação de impostos pelo governo, que inclusive é maior do que o benefício que concede, né? E também o segundo impacto aí seria o risco de perda de empregos. Se todo o setor uniformemente não conseguir esse repasse, são 85 mil empregos sob risco. Com a gente também, acompanhando pelo canal nosso no YouTube, o Ari Moura, subprefeito Paulo Vitor. Ele pergunta se já é possível avaliar o impacto da inauguração da estação Vila Sônia do metrô aí na região do Butantã. Não, ainda não. É evidente que foi muito positivo a estação Vila Sônia, né? Porque você tira um pouco a carga da estação Morumbi. Então, foi ótimo, mas ainda falta inaugurar a Eliseu de Almeida, já está sendo inaugurado, mas um impacto muito positivo, mas muito positivo mesmo, porque tranquilizou a estação Butantã e a estação Morumbi. Foi muito bom, muito positivo. E é fundamental, não é, subprefeito, que essa linha, a linha amarela, chegue a Taboão da Serra, né? É importante, até pelo conceito, né, do metrô, que como o próprio nome diz, metropolitano, ou seja, integrar a região metropolitana. E Taboão é a região metropolitana de São Paulo. Já está, o túnel está continuando.
Devemos inaugurar a Estação Taboão muito próximo, mas já a obra continua sentido a Taboão. Então, logo teremos novidades sobre a inauguração da Estação Taboão. Doutor Gustavo, pergunta do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, que é da região do Butantã, aí pertinho aí do subprefeito Paulo Vitor. Doutor Gustavo, ele pergunta a estimativa do número de homicídios esclarecidos pela Polícia Paulista todos os anos. O senhor já falou um pouquinho, o que dá para acrescentar aqui para o seu Jaime? Como bem dito, se nós pegarmos o crime de homicídio como base, nós teremos aí um índice de esclarecimento que gira em torno de 80%. Né? Hoje, o DHPP, o nosso Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, é considerado um departamento de excelência, referência não só dentro como fora do país. Né? Isso contribui, em larga medida, para o índice de homicídios aqui no estado de São Paulo ser considerado muito baixo em relação a outros estados ou até mesmo outros países. Agora, também é importante a gente frisar e fazer uma certa ressalva. O índice de homicídio, apesar dele ser sempre utilizado como um indicador em relação à criminalidade, e é um indicador importante, mas ele não é um indicador definitivo. Né? Que apesar de nós termos aqui no estado de São Paulo um índice de homicídio muito baixo, ou relativamente baixo, claro que nós temos sempre que buscar o zero, nunca ficar satisfeitos apenas com um baixo índice, mas nós temos que lembrar que os crimes patrimoniais seguem muito altos, né? E o que é responsável pelo sentimento de insegurança na população, em sua maior parte, são os crimes patrimoniais, porque o cidadão ele tem receio de sair na rua e sofrer um assalto, até mesmo morrer diante desse assalto, depois desse roubo, mas nesse caso, tecnicamente, para efeito de estatística também, não será considerado um homicídio, será um latrocínio, então ele não entra na estatística dos crimes patrimoniais. Né? E os homicídios, eles são incentivados por outros fatores, né? Entre eles fatores emocionais, brigas sociais, né? Muitas vezes brigas entre facções criminosas, e nesse aspecto também, curiosamente, a hegemonia de uma única organização criminosa, lamentavelmente, o Estado de São Paulo é o berço de criação e fortalecimento da maior organização criminosa do país, e hoje, talvez da América Latina, que é o PCC. Isso contribui, curiosamente, também com a baixa dos homicídios, porque não é interessante para a criminalidade, o crime organizado ele pensa como uma empresa, porque ele visa o lucro, quando ocorre um homicídio, né, de uma comunidade, porque isso leva a polícia para dentro da comunidade, então ele acaba atuando também na prevenção desses homicídios. Agora, é lamentável, nós não podemos nos conformar com isso e achar que essa situação é razoável, que nós tenhamos aqui no estado de São Paulo índices tão altos de crimes patrimoniais, e reflexo disso é só perguntar para qualquer cidadão do estado de São Paulo se ele se sente seguro no estado. Eu tenho certeza que a resposta, sua grande maioria, será negativa, e não é razoável, é vergonhoso que o estado de São Paulo ostente hoje esse título de ser o berço e o local de fortalecimento da maior organização criminosa do país. E tudo isso ocorreu por falta de planejamento, de prevenção, de técnica e de vontade política de combater o crime. E crime se combate com técnica, com planejamento, com investimento nos seus organismos policiais, investimento na inteligência, na polícia judiciária, algo que não ocorre e nunca ocorreu aqui no estado de São Paulo. Bem brevemente, Coronel Ferraz, nosso tempo está aqui bem em cima. A última pergunta aqui da nossa audiência, Adriana Mendes, no Facebook. Ela fala sobre o incêndio no edifício Joelma, né? Foi em 1974, para quem não é de São Paulo, edifício que fica ali na Praça da Bandeira, região central. Hoje é o edifício Praça da Bandeira, inclusive. Né? A pergunta foi o que teve o maior número de mortos na história do Corpo de Bombeiros Paulista. A história dos incêndios na cidade de São Paulo são muito grandes, né? 72, Andral, 74, Joelma, e eles foram divisores de água para a norma regulamentadora de exigências de sistemas de proteção. Para você ter uma ideia, naquela oportunidade, a cidade de São Paulo não tinha um código de obras, um código de construção, né?
Foi criado logo após o incêndio do Joelma. E aí as exigências. Então, o bombeiro vive num processo de desenvolvimento permanente. O que é importante também colocar é que o Corpo de Bombeiros pertence à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu quero aproveitar esse final de programa, Mauro, apenas para comungar com algumas colocações que foram colocadas pelo Gustavo Mesquita, o delegado, de valorização das polícias militares, civis, polícias técnicas no Estado de São Paulo. Nós estamos vivendo anos e anos sem uma remuneração digna, uma desvalorização do profissional, não há um apoio efetivo. A população sabe a polícia que tem, sabe que tem uma polícia militar efetiva, um homem desgastado. Daí o déficit também que acontece com ele, acontece também com a polícia militar. Não se torna uma profissão atrativa, principalmente por uma remuneração irrisória. Com relação ao nosso companheiro aí da área de química, eu fico triste também, porque a gente percebe que há necessidade de uma regulamentação, de uma discussão da tributação nesse país. Então, quando o empresário, a indústria, que ele é um grande movimenta a indústria do nosso país, ela decaiu muito, inclusive por uma tributação significativa. E aí ele não consegue regularizar a própria indústria com sistemas de proteção adequado, para viabilizar o auto de vistoria do bombeiro, para ele estar legalizado dentro do aspecto civil. Quero agradecer a presença de todos nesta edição do programa Gente que Fala, de segunda-feira. Em nome de toda a nossa equipe, vamos aqui por um ponto final. Participaram com a gente hoje Paulo Vitor Sapienza, subprefeito do bairro do Butantã, zona oeste aqui da capital, Dr. Gustavo Mesquita Galvão Bueno, delegado de polícia, o coronel Antônio Ferraz dos Santos, da reserva do Corpo de Bombeiros, e também o Ciro Marino, presidente executivo da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza. Valeu, muito obrigado, Fabiano. Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador pelas redes sociais, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência, aqui na nossa programação, o musical Trianon, até às 6 da tarde. A partir das 6, o Renato Albuquerque com o programa Radar Paulista, e antes disso tudo, a repórter Débora Mendonça vem ao vivo com as informações do trânsito para tirar você dos congestionamentos na capital paulista. 1h, 2 minutos agora. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.